Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos discutir o texto da Marta. Sabe o que está falando? Um ensaio sobre a distinção entre indivíduo e pessoa. Está no livro Carnavais, Malandros e Heróis, para uma Sociologia do Dilema Brasileiro. E nós vamos ter 2 aulas sobre o texto da Marta. Hoje a gente só viu... Enfim, a gente viu até metade, depois a outra metade a gente vai discutir na próxima aula. Então, fazendo nossos comentários iniciais, vamos começar pelo Caio. Caio. Oi. Responsa, hein? Uma questão. Bom dia, gente. Você já está acostumado a isso, né, Caio? Tô. Eu gostei muito do texto. Eu acho que é um texto de uma leitura bem fluida, assim, né? O da Mata, em português, né? Não é um texto traduzido. Eu acho que isso já facilita, assim, 500%, né, na nossa vida, assim. Mas se for botar 2 coisas que me chamaram mais a atenção ao longo da leitura, assim, tem bastante gente na aula hoje, assim, não vou falar muito não. A primeira foi logo no começo, assim, que ele coloca como a pessoa que está sendo oprimida na nossa sociedade remete isso ao opressor físico, né? Por exemplo, o exemplo do fazendeiro que ele traz, né? O cara que está ali só colhendo, né, e tudo, aí ele não remete o ódio dele ao sistema, remete ao fazendeiro, né? Isso me chamou muita atenção, porque eu acho que isso reflete, né, o que ele está querendo trazer, assim, do aspecto individual, né, do sabe com quem você está falando, né, assim, porque você assume a sua revolta, né, ele traz, inclusive essa palavra que ele traz para diferenciar, né, que não é uma crise no sistema, mas uma revolta da pessoa, né, contra outra, só assim. Eu acho que o que você está falando, que ele sabe com quem você está falando, que ele está trazendo, tem muito a ver com esse aspecto individual do ser humano, né? Assim, com a relação indivíduo com indivíduo, assim, né? E isso puxa para outra coisa que eu queria falar, assim, né? Que quando ele começa a falar ali do Tocqueville e tudo, me veio algumas coisas à cabeça, assim, né? Porque ele parece que ele hierarquiza essa fala, assim, pelo status social da pessoa, né? Assim, só que eu acho que foge um pouco só desse espaço, né? Acho que tem aquelas micro-relações de poder também que ditam muito isso, né? Assim, por exemplo, um policial que recebe um salário de classe média baixa também, assim, me enquadra na rua, que sou de classe média baixa, a título de exemplo, tá, galera? Me enquadra na rua, sou classe média baixa também, e pergunta, sabe com quem você está falando? É por causa da micro-relação de poder estabelecida pelo Estado ali, né? Pelo status de policial e tudo. Então, acho que entra muito disso também para além do que você tem assim de estratificação social como tal, né, para estabelecer essa relação de superioridade entre as pessoas assim. Mas foram essas 2 coisas que mais me chamaram a atenção nesse primeiro momento assim. Tem mais coisa para falar ainda, mas acho que ao longo da aula dá para ir contornando aí. E você, Beatriz? Oi, me pega de surpresa agora. Esse texto é muito interessante, assim, eu acho que eu já li esse texto várias vezes, em várias matérias, mas aí eu fiquei pensando como relacionar mais com essa aula, assim, com o que a gente já tinha discutido. Tá, a primeira coisa assim, que eu acho interessante é o jeito como ele trata uma frase, né, ou sabe o que você está falando, como um rito. Eu acho isso muito interessante, assim, pegar um recorte bem específico e tratar isso como rito, fazer análise toda em cima disso, né? A questão do método também que ele usa, né? Que ele vai fazendo as perguntas para as pessoas em relação a isso. Eu acho interessante, eu acho que isso dá mais peso ao estudo dele. Não fica uma coisa só teórica, né? Ele traz também ele tem uma metodologia por trás, né? E aí eu pensando mais assim como relacionar ao que a gente discutiu na matéria até então, eu achei interessante perceber tipo que ele traz o exemplo tem uma hora que ele traz o exemplo da Europa, que ele fala que na verdade isso está por trás de um medo da gente passar vexame, né? Um medo dessa hierarquia ser quebrada, então a gente acaba usando essa expressão para não viver o medo do ridículo, né? E aí isso relaciona muito com o que a gente trouxe do Elias também, que eu não tinha percebido isso em outras matérias enquanto estava lendo esse livro, da mesma forma como ele cita o Dumont também,
na questão de indivíduo, aí mais para frente do texto, né, que ele vai trazendo a questão da diferenciação do indivíduo, e ele parte da perspectiva do Dumont. Isso é um negócio que eu não tinha percebido nas outras leituras. Assim, tinha percebido, mas passou batido, né? Então, acho que eu passei a ter uma outra interpretação. Eu anotei muita coisa, eu acho que depois, se bobear, eu volto em algumas coisas, mas outro ponto que eu achei interessante também é a questão que ele fala como é importante se jogar com todas as identidades, né? Que a questão da pessoa atravessa essa questão de identidades e que você vai ocupando essas diferentes máscaras, né? Se não me engano, ele usa esse termo, assim. E você fazer uso dessa máscara quando é conveniente, em ambientes em que é conveniente, então tem esse jogo por trás. E eu acho que é isso. Enquanto é isso. Tá legal. E você, Arthur? Professor, eu gostei muito do texto. Cada vez que eu leio esse texto, penso em novas coisas, né, e tal, inclusive um tanto com a bagagem, né, que você já viu, né, então, eu acho muito legal como é que ele percebe uma coisa que é um tanto, eu pelo menos não vi até hoje, assim, essa percepção de uma lei, né, que a gente, essa lei de regulação, né, essa lei que trabalha o conflito, né, que funciona a partir de uma certa etiqueta, né, uma certa ordem de cavalheiros, né, uma lei que dita a realidade social, né, sobre a questão do erro social, né, de se dar o vexame. Isso é muito interessante para a gente pensar, tipo assim, algo do social mesmo, né? Então essa relação indivíduo-sociedade não existe, né? Fora de um contexto, né? Um contexto de expectativa da máscara, né? Essa questão da pessoa, né? Uma dúvida que eu fiquei é, então no final, qual é a diferença de indivíduo para pessoa? O indivíduo traz essa noção do individualismo, de igualité, né? Que na verdade exatamente a noção de pessoa que vem contradizer essa noção do indivíduo como igual, né? Que a pessoa, né, se é um juiz, se é um policial, se é um zelador, vai ser totalmente diferente na hora né, de assumir, de demonstrar, de apontar um erro social. Né? Por exemplo, então, quando um juiz está andando sem máscara na rua, chega o policial para enquadrar o cara e ele fala, ó, mano, sou juiz, mano, como é que você vai me dar uma multa, né? E o cara está cometendo um crime, então, independente se ele é juiz, né? O cara, é interessante, né, como é que eu acho que foi o André, na verdade foi o Caio, na verdade, que falou sobre, né, essa posição relativa, né, em relação a um certo dispositivo, né? Então, tipo assim, por exemplo, a polícia em relação ao cidadão normal ali tem uma certa hierarquia melhor, né? Mas aí a polícia em relação ao juiz já é outro sistema, né? Então, pensar como é que a sociedade, na verdade, não é um conjunto de posições reconhecíveis, né? E talvez a gente poderia voltar àquela noção de fachada, né? A gente tentar procurar qual seria o melhor conceito para a gente perceber qual é a relação do eu com a lei. Né? Eu acho que esse que é a grande jogada, né? A gente vê com a relação do eu com a lei, né? Seja na obra de Mauss, por exemplo, vendo a sociedade trailandesa, né? Aquela coisa da mascarada, né? Das várias máscaras que as pessoas assumem. Isso eu acho importante, porque isso vai dizer sobre o poder na cena, né? E eu acho interessante também como é que ele coloca como que como que a realidade social as coisas que ela tem aversão, ela simplesmente recalca socialmente, né? Nesse sentido, ele esconde, ele omite, né? Aquilo que essa identidade não está disposto a falar, né? Então, eu falo, né? Quando eu me sinto ameaçado, eu falo. Você sabe com quem está falando? Só que depois, se alguém perguntar se eu falo isso normalmente, eu não vou falar que eu falo. Eu não vou falar isso, porque é algo indesejável, né? Então, é interessante perceber como é que existe um certo amor a uma autoimagem do brasileiro como essa pessoa brincalhona, super divertida, super rolezeira, né? E que existem uns furos desse discurso, né? Que vão mostrar que não, que na verdade é uma sociedade bem autoritária, bem com complexos de inferioridade em vários sentidos, em vários momentos
E eu acho interessante como é que a Lélia Gonzalez vai trazer isso sobre a forma do racismo mais detalhadamente, né? Ele toca a questão do racismo, mas ela vai trazer mais especificamente, né? Como é que existe o discurso que esconde isso, né? Aí a minha última pergunta que eu vou deixar para o grupo, para a aula, né? Vocês acham que hoje, né, quão atual essa noção brasileira é hoje? Então, tipo assim, essa percepção de que a gente é aversivo ao conflito, né? Então, eu fico pensando assim, será que o povo brasileiro hoje não ama mais o conflito? Então, por exemplo, o BBB, na verdade, não é o grande drama do conflito nacional, né? Será que... Então, tipo assim, hoje em dia existe, por exemplo, o fenômeno do cancelamento, e é uma forma muito própria de lidar com o conflito, né? E, na verdade, parece uma nova versão desse esconder um pouco, né? Não sei, porque é uma coisa muito complicada, na verdade, é uma coisa muito nova, né? Mas quando a gente cancela, a gente simplesmente, em vez de trabalhar, né? Aquela coisa, né? Em vez de você ir para o todo, né? Ver esse problema estrutural e vamos lá trabalhando, né? Você simplesmente circunscreve esse problema, fala que o problema é com a Carol com K, é com o Monark, é com o X, é com o Y, e tira ela, né? Tira ela do mercado, tira ela como se fosse acabar com o racismo, como se fosse acabar com gente falando de nazismo, né? Por aí, como se as pessoas fossem pensar, ah, não, o Monark foi cancelado, então não vou mais falar de nazismo, né? Então, mas não é exatamente assim que funciona. Então, tipo assim, a pessoa vê o monarca sendo cancelado, perdendo emprego e estimula ainda mais. Caralho, esse merda, essa sociedade tá uma bosta, não pode nem ser nazista por aí. Então, tipo assim, o que vocês acham, né? Essa pergunta que eu estou jogando, assim, é nesse sentido, né? Como é que vocês veem o conflito hoje? Vocês veem que ainda está nesse sistema de querer esconder? Será que o cancelamento não é uma nova forma de esconder os problemas? Né? Ou será que é uma forma de embate, né, frente a frente? Cada um deve ter sua perspectiva muito própria aí, né? Aí eu deixo essa pergunta aí no ar, para quem tiver interesse em colaborar. Tá bom. Obrigado, Arthur. E você, Andrew? Pô, achei um textão, viu? Muito bom, pertinente aí, escrito lá nos anos 70, mas ainda com muitos contornos de atualidade aí. Eu lembrei dos casos do Sou Formado Melhor do que Você, o caso do juiz aí que ele citou, o caso dos entregadores, né? E assim, achei interessante também a parte que ele faz uma comparação com a sociedade anglo-saxônica, que ele fala que encontrou um prêmio Nobel lá, todo mundo falava igual, questão do Who do you think you are, né? Que os americanos perguntam quando alguém for à fila, coisa assim. Essas... Eu, infelizmente, eu parei na parte que ele vai fazer a coisa mais teórica ali no final do texto, né? Mas, assim, achei muito bom, assim, o texto, pertinente nesses assuntos, assim, e eu gosto muito desses textos que exploram esse lado sombrio, né, da personalidade brasileira, da nossa cultura, assim, que, né, por motivos óbvios, a gente tende a ressaltar mesmo os aspectos positivos e tudo mais, mas a gente precisa confrontar muito esses demônios aí numa busca de uma sociedade que a gente quer construir. Ok, Andrew, obrigado. E você, André? Oi, então, eu tava lendo esse texto e eu sei que todo mundo elogiou, mas eu me senti meio cansado em alguns momentos, porque parecia que ele tava enchendo linguiça, sei lá, achei que ele foi muito redundante em alguns pontos, aí eu fui cansando, então não li tudo, mas achei Mas que, no era para isso geral, nossa página bem legal. 218, né? A gente vai Sim, ler. sim, Ok. mas mesmo até aí eu achei meio estranho, assim. Mas, no geral, eu gostei, até porque esse tema acabei presenciando de uma forma muito viva em alguns anos, né, que eu trabalhei na biblioteca, porque lá onde eu trabalhei era um lugar que tinha muitas relações hierárquicas, né? Eu trabalhei na biblioteca do Itamaraty, então era bem tenso e direto as pessoas usavam essa frase, inclusive, e brigavam umas com as outras por coisas muito simples, né? Mas lá você via claramente que, por exemplo, os terceirizados tinham medo dos secretários, mas os secretários tinham medo dos segundos secretários, que tinham medo dos ministros.
Então, era uma coisa muito louca, eles viviam muito tensos. E eu também estava pensando muito, enquanto eu fiz essa leitura, no Teatro do Oprimido, né? Do Boal, que inclusive é muito pautado na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. E aí eu estava lembrando como que naquele contexto, né, era muito difícil falar sobre esse tema. Então, justamente o que comentaram agora sobre a época em que foi escrito, né? Então, é um texto bem pertinente e bem forte, né, por ele tratar desse assunto nesse contexto. Tanto que nos anos 70, Boal até foi exilado, né? Ele não estava aqui, ele estava em Portugal. Então, por enquanto, só isso mesmo que eu queria falar, mas eu vou trazendo outras coisas durante a conversa. Obrigado, André. Tá bom, vejamos aqui. E você, Bruno? Oi, bom dia, professor. Bom Então, dia. esse texto eu achei ele bastante interessante também pelo fato de ser, ele é bem compreensível, né? Ele dá bastante exemplos e é algo que, bom, apesar de eu achar pessoalmente que esse texto, talvez ele realmente seja um pouco, como eu digo, falta um pouco, ele não está tão atualizado assim, ao meu ver, né? Pensando na nossa sociedade, nossa realidade atual, não tão atualizado, mas ainda eu acho que é algo bem importante isso que ele considera um ritual dessa frase. Essa análise que ele faz dessa frase eu acho importante porque realmente é um resquício de um passado ainda muito forte, né, na nossa sociedade. Então eu gostei como o autor ele colocou meio que lado a lado o indivíduo e a pessoa, e porque isso é um conceito às vezes que eu não tinha parado de pensar, né? O indivíduo e a pessoa pode estar numa dimensão diferente, o entendimento desses dois conceitos. E também outra coisa interessante é como ele vê essa frase como um mecanismo, uma forma de se manter essa estrutura hierárquica invisível, né, que está impregnado na nossa sociedade, na cultura e tudo mais. Então, o uso dessa frase como um mecanismo para manter essa estrutura hierárquica através de uma opressão do individualismo, talvez, das características individuais de cada um, para poder não exatamente categorizar ou separar as pessoas em categorias bem definidas, mas ainda assim isso divide elas, de certa forma, né, em grupos, em formas de poder, em grupos de poder, seja econômico, social e tudo mais. Achei interessante isso, de que para se manter uma ordem hierárquica, ou uma estrutura hierárquica, tem que ter esse controle das características individuais, talvez, do individualismo. Pelo menos foi isso que eu entendi lendo um trecho que eu gostei bastante. Não, acho que eu já estou confundindo. Mas na maioria desse texto, na maior parte desse texto, eu me veio a entender isso. Bom, e no mais é isso por enquanto, professor. Obrigado, Bruno. E você, Ana? Bom dia, professor. Eu gostei do texto também. Eu gosto muito, eu acho legal assim quando eu vejo textos que trazem o cotidiano assim para a teoria, é uma coisa que eu acho bem legal. Enfim, e como isso fala um pouco sobre essas regras, assim, né? Acho que na página 195 ele fala muito sobre isso, né? De como essa frase ela acaba falando de ela é significativa, ela impõe uma certa autoridade, né, enfim, mas ao mesmo tempo ela perpassa por lugares muito onde a lei não necessariamente se aplica, então assim eu achei interessante como ele vai falando também das várias variações, né, do sabe com quem você está falando, enfim.
Acho que é isso, assim. Eu gostei bastante, essa é a real. Obrigado, Ana. E você, Camila? Eu também gostei bastante do texto, eu gosto bastante dos textos da Mata. Eu concordo com o Caio sobre o que ele falou sobre a parte de, enfim, como a gente combate o indivíduo e não a estrutura em si. Eu achei essa parte muito interessante. E eu achei também interessante a parte que ele fala sobre a questão do conflito na sociedade brasileira, como a gente é uma sociedade que tenta evitar o conflito, ainda que seja uma sociedade muito conflituosa. Quando ele começou a falar essa parte, eu fiquei, ih, gente, será que ele vai falar que não tem conflito? E aí depois ele fala que a gente evita o conflito e como é uma sociedade muito conflituosa e como essa frase, né, essa quebra enfim, dessa fachada não conflituosa, né? Eu achei isso muito interessante. Obrigado, Camila. E você, Henrique? Ou então não gostei desse texto, não. Eu acho que essa questão aí que o Caio e a Camila falaram sobre a gente se revoltar contra o indivíduo e não contra o sistema, eu acho que, tipo, não sei se é tão válido assim. Eu acho que só porque a gente foca em observar pessoas sendo contra indivíduos não significa que não tem pessoas sendo contra o sistema e contra indivíduos ao mesmo tempo, né? Isso pode, tipo, fica muito claro na música, na literatura, assim, como artistas eles estão não só reivindicando seus direitos contra certos indivíduos e certos momentos específicos, mas também contra um sistema em si, né? E eu acho que também ele fala uma parada sobre essa, você sabe com quem você está falando, ser de uma forma velada, assim. Eu acho que até trazendo o que o André falou, parece que isso não é tão velado assim. As pessoas elas abertamente estão disputando quem é o quem você está falando, né? Mas, enfim, certamente é um texto. Legal. Obrigado, Henrique. E você, Leilane? Eu curti esse texto. Eu achei lá no mais no final que ele vai falar da questão da dramatização do mundo social, dessa revelação dessa identidade, foi a parte que eu achei assim, mais interessante, porque no plano assim ele vai falar de duas éticas, né? Ética burocrática e pessoal. E aí nesse plano mais burocrático teria a questão do indivíduo que aí tipo iguala de todo mundo no plano da lei que meio que não sabe quem é quem, né? As pessoas estão vivendo ali. Só que quando vem essa parada do você sabe com quem você está falando, tem essa revelação dessa identidade, assim, porque quando tem uma ameaça a essa hierarquia, né? Esse conflito, então vem essa revelação dessa identidade e essas várias identidades também que a gente está permeado, como a Beatriz falou. E aí essa relação, né, da pessoa e do indivíduo. A pessoa tá ali nas relações, né? E o indivíduo, eu acho que a ideia de indivíduo ela tende a tirar essa pessoa das relações, né? E aí esse indivíduo que está ali vivendo, mas que não está em relação, né? E a pessoa está em relação. E aí tem uma parte que ele vai falar que ao sair do meu domínio e desfazendo das minhas relações, eu não sou nada. Então, tem aquela parada de falar, você não é ninguém. Então, eu achei interessante essa parte aí dessa revelação dessa identidade da dramatização. Legal, obrigado. E você, Letícia? Não, Letícia. Oi, professor, eu gostei muito do texto também, é muito bom, né? Uma coisa focada no Brasil, né? Com a história e tal. E eu achei muito que aquela coisa da personalidade, né? Do indivíduo que tem as facetas acionadas, né? Ao mesmo tempo que ele é brasileiro, ele também é homem, ele também tem a profissão, aí também tem a idade, aí dependendo do contexto que ele vai puxando cada faceta que é relevante ao momento. E aí o resto eu acho que os colegas já contemplaram. Obrigado, Letícia. E você, Lucas? Ok.
E você... Milena. Oi, professor, estou aqui fazendo umas anotações. Eu concordo muito com a fala do Caio lá no início, e essa relação, né, que ele coloca no texto também das relações de poder, sobre como esse poder de coerção ele já está assim, né, impregnado na nossa sociedade, como a gente vê em muitos casos. E me lembrou uma vez um caso, acho que foi uma agente do Detran, ela atuou, eu não lembro qual era o cargo da pessoa na época, mas ele usou essa cartada, né, de que você sabe com quem está falando, e ela não se coagiu ali e realmente deu a infração, né? Então, eu fiquei muito reflexiva sobre isso, né? De como é uma coisa já tão levada na sociedade que as pessoas só vão aceitando. E quando uma não aceita, vira aquela, assim, né? Um show de horrores, né? Porque a pessoa, muitas vezes, dependendo, ela pode sofrer perseguição e essas coisas e tal. E uma coisa que da Mata fala também sobre essa hierarquia social, né? E como os indivíduos, eles são... indivíduos anônimos, né, mas que a partir do momento que eles tomam essa consciência de que eles podem usar o prestígio social deles, ou escolaridade e tudo mais, eles passam a usar essa cartada, sejam os filhos também dessas pessoas, ou esposas, parentes e tudo mais, sempre falam, você sabe de quem é o seu filho, ou sabe com quem você está falando, sua esposa é de fulano e tudo mais. E aí me deixa muito reflexivo, assim, em relação a a consciência desses indivíduos, né, que deixam de ser anônimos e passam a ter essa relação assim de poder, né, e sobre como eles usam esse poder de coerção para conseguir se livrar, né, de certas coisas. Obrigado, Milena. E você, Rodrigo? Eu gosto muito da Mata. Eu acho que todos os textos dele, alguém comentou sobre essa questão de trazer, acho que foi a Ana, trazer essa questão do dia a dia, né? Trazer o diálogo do comum. Eu acho muito interessante. E principalmente, talvez nesse sentido, porque não morre, né? Eu acho que a gente pode até sacralizar aí o texto do da Mata como um clássico mais contemporâneo, porque é isso, essa relação de hierarquia, né? Acho que é o principal ponto que fala. E aí meio que a galera também já falou bastante, mas eu vou fazer só uns comentários por cima do que a galera falou, né? Que aí, enfim, que tem essa ideia de pessoalizar esse status social, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que eu tenho essa ideia de indivíduo, eu suspendo ela e coloco em evidências em momentos específicos, né? Então, por exemplo, numa relação ali jocosa, eu não vou me colocar enquanto Rodrigo, eu vou colocar enquanto, sei lá, servidor público federal, eu sou, sei lá, promotor, então, eu não sou mais o Rodrigo, né? Eu tenho toda essa suspensão da minha identidade pessoal, por assim dizer, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? E aí também que a Beatriz falou, né, sobre a questão de fazer a leitura dessas ações como ritualizadas, né? Tem todo um contexto, tem uma sequência ali de atos, né, para essa construção, que aí é bem interessante, né? E aí, no começo, quando o Arthur fala, né, eu fiquei pensando muito também nessa ideia de construção, que aí me veio um pouco do Gessé de Souza, né? Que ele vai falar um pouco sobre a questão do jeitinho brasileiro, da síndrome de vira-lata. E, enfim, aí o quanto isso é interessante porque ele traz a perspectiva da não existência do conflito, né, de sermos seres humanos docilizados e etc e tal. A gente nega o conflito, a gente tem conflito constante, mas a gente nega o conflito, né? E aí nisso, que aí também falaram sobre a questão dessa relação da lei com os costumes, né? E aí eu fiquei pensando até o quanto é engraçado, né? E tipo, esse salto no tempo. Porque lá quando o Malinowski vai falar sobre o crime e o costume na sociedade selvagem, né? Ele vai apontar essa ideia de que, tipo, na nossa visão, o costume é que manda, assim, na vida do selvagem, né? E aí é que a gente tem essa relação, né? A gente tem uma lei, aí eu fico pensando, né? Se essa relação, ela é infra ou supra-legal, né? Por exemplo, a gente tem a lei, mas a gente tem os costumes e a lei não abarca a totalidade disso, né? Mas e aí, de que perspectiva a gente olha, né? Essas pessoas estão de fora, e aí eu acho que tudo bem, pode ser dos dois casos, né? Para quem se coloca numa posição de superioridade, se considera acima da lei, e quem é subjugado como abaixo, né? Mas, enfim, outras coisas, mas enfim, a galera já falou, acho que compensa mais a gente debater geral.
Obrigado. E, enfim, Helena. Deixei você por último hoje, Helena, porque você falou que gostou muito do texto. Professor, isso que o Rodrigo estava falando, né, de esconder o conflito que o da Mata fala, eu acho que relaciona muito quando a gente aponta alguma coisa que a gente considera, né, homofobia, racismo, que seja, e a pessoa vem falar que a gente que está vendo esse preconceito, não que ela está fazendo. Então, essa parte eu achei muito atual. Eu gostei muito quando ele fala que é mais fácil você se relacionar verticalmente do que horizontalmente. Fez muito sentido para mim na questão da consciência de classe, que em termos marxistas é muito difícil aqui da gente construir. E eu também lembrei daquele dia que você perguntou pra gente se a gente achava que existia uma hierarquia, e todo mundo disse sim, e você disse que a gente estava errado, que a gente não tinha entendido o que significava de hierarquia. E aí eu pensei que você estava dizendo que o Brasil era individualista. E eu fiquei meio... não concordo. Mas eu gosto da colocação que o da Mata faz, que parece que a hierarquia e o individualismo se chocam e que em alguns momentos a gente escolhe o individualismo e em outros momentos a gente escolhe a hierarquia. Apesar de que eu acho que agora, no momento que a gente está mais ligado ao individualismo, a gente tem uma mídia muito norte-americana, né? E eu acho que o que a gente vê influencia muito de como a gente age, como a gente pensa. Então, eu acho que a nossa ideologia hoje em dia talvez seja mais individualista, a gente talvez esteja caminhando mais para isso, mas a hierarquia ainda fica muito clara, aquela coisa do cada um no seu lugar, das cotas mesmo que a gente discutiu, que, né, que as cotas sociais não teriam lugar, porque se as pessoas não alcançaram isso dessa forma, não é o lugar delas, né? Enfim. E eu acho que é isso. E eu também gosto muito quando ele diferencia, né, indivíduo de pessoa. Acho que a gente tentou fazer diferenciações parecidas na aula, mas a gente usava o eu. E eu acho que quando ele coloca pessoa, fica mais claro, fica mais explícito. Ok. Bom, esse texto eu concordo com o Caio, é um clássico moderno, né? Mas, assim, eu tenho uma relação bem ambígua com o texto do Mata. Eu acho ele é uma explosão. Parece que tudo está relacionado com tudo. Ele começa a citar coisas, ele começa a dar um panorama muito geral sobre a sociedade brasileira. Deus para perceber pelas anotações, né, André? Então, assim, é uma relação de tudo contra tudo. E eu acho que ele acaba, no final, caindo choque. Ele acaba ficando mais... Como é que a gente diz? Ele acaba fazendo menos do que o que ele promete. Então, várias razões para dizer isso. Várias razões para dizer isso. Mas eu não sei se eu devo falar delas agora, nesse momento. Por quê? Porque aí eu fico... Talvez eu possa guardar isso para a nossa próxima aula ou então, pelo menos, dar pequenos... vamos dizer assim... Como é que a gente diz? Pequenas pinceladas, né? Então, vamos falar das coisas maiores? Vou começar pela questão pela crítica que a Helena fez para mim. O que é hierarquia? Eu pergunto para vocês. Vamos lá, Caio. Estou vendo que você está com a cara de sabido. Não estou com cara de sabido, não. Estou com cara de pensativo.
Não sei, não queria falar primeiro assim, não. Queria pensar mais um pouco aqui, que depois que ela falou também, eu estava pensando. Tá bom, então vai ser o Rodrigo. Rodrigo. Professor, acho que devia ser a Beatriz, ela até liberou a câmera ali, ó, tá em evidência. E ela é bem mais inteligente do que eu, então eu acho que vai abrir melhor o conteúdo. Tá Você bom, me Beatriz. expôs. Beatriz, você foi ovacionada pelo grupo para Não, foi começar. totalmente. Não, porque eu anotei uma frase do texto, eu vou lendo, eu vou anotando. Aí que ele trata que a hierarquia, né, no contexto brasileiro, é baseada na intimidade social. E aí eu acho que assim, dentro desse recorte, a hierarquia tem a ver com isso. Depois ele vai trazendo, como é que é, gente? A consideração como valor. E aí é isso, a consideração, o conhecimento da pessoa. Aí, de novo, volta para a questão da pessoa, né? Como as hierarquias são baseadas nas pessoas e na construção dessas intimidades. Tudo bem, mas Fiquei o que pensando é nisso. hierarquia? Você não me falou. Professor, eu acho que a noção de hierarquia se relaciona com isso, né? Cada um tem o seu lugar e não tem essa coisa da igualdade do indivíduo, pro Dumont, né? Assim que eu entendo. Uhum. É exatamente isso, Eu mas como é que a gente... entendo, Fala, Ana. eu entendo como uma forma de um pouco de botar ordem social, assim, é como eu entendo, né? E isso não necessariamente é ruim, depende muito da forma que essa hierarquia é construída, assim, mas... Sim, mas aí eu passo a pergunta para você. Se é botar a ordem social não tem a ver com obedecer à regra, então por que quando você está falando de hierarquia, está se relacionando à pessoa e você está falando da violação da regra? Fez sentido? Repete rapidinho, professor, só para... Você falou da ordem social. Hierarquia tem a ver com ordem social. Mas a ordem social tem a ver com a regra, com obedecer à regra. E os casos do olha com quem você está falando, muito frequentemente, são a violação da regra. Aí como fica? mas aí eu acho que depende também, no caso, como a gente está falando de um contexto que acontece muito na rua, né? Acho que às vezes também tem que entender quem está botando essa regra, né? E a quem está favorecendo essa regra. Então, acho que nesse caso a hierarquia ela entra mais como uma forma de manter uma ordem para um interesse específico, né? Então, não é uma questão de ordem social que entra nesse caso, é mais para defender interesse, eu acho. Sim, mas você estava falando ordem social, né? Sim, mas aí seria uma ordem social que favorece alguém, né? Assim, nesse contexto do... Você sabe com quem está falando, né? Ok. Eu não estou te colocando no spotlight, não, viu? Era só para ver, é só para você desenvolver. Mas, Andrew, vamos lá, Andrew. O que é uma hierarquia? O que é hierarquia? Não, eu coloquei escala de valor, assim, no sentido de que tem uma relação, né, de que um é melhor, outro é pior, um é maior, outro é menor, um vem por cima, outro por baixo, assim, e isso se aplica na sociedade. Aí dessa pergunta que o senhor fez, eu fiquei pensando que a regra seria só a lei, porque, tipo assim, até nesses casos aí que em tese seria uma violação da norma, a gente fala também de pessoas que estão diretamente ligadas à lei, né, políticos, bacharéis em direito, essas coisas assim. Aí, assim, tem tanta questão do interesse, né, como a nossa colega falou, que, pô, essas próprias pessoas que são as responsáveis por afirmar as normas legais, elas são as que estão violando esse pacto de igualdade pretensamente proposto pelas leis, né? Eu só posso? Pode. É porque fiquei com um negócio na cabeça e com o Andrew falando também de hierarquização de valor, assim, e tudo, né? Também fiquei um pouco, também remeteu para mim um pouco, assim, né? Eu gosto, talvez seja um popular opinion também, assim, né? Não sei como é que o pessoal vai reagir. Mas eu gosto um pouco de pensar a partir de Bourdieu, sabe? Assim, daquela noção de capital, capital cultural, capital social, capital de valor mesmo, assim.
hierarquizar a partir disso, porque acho que vão ter diferentes níveis de hierarquia, né? A partir daquilo que eu tinha tentado trazer um pouco da micro-relação de poder também, assim, e tudo. Então, acho que as luzes de Bourdieu ajudam a entender um pouco essa noção de hierarquia para a gente, assim, não sei. Pois é, sim e não. Está todo o centro aí. E a falta de... Vocês já citaram os efeitos da hierarquia. Cada macaco no seu galho, as pessoas são diferentes, você deve... Aí vai. Mas ninguém me disse o que é hierarquia. O Andrew começou com a hierarquia. Quem chegou mais perto foi o Andrew. O que é hierarquia? Hierarquia é uma ordem de precedência. Alguns vêm primeiro e outros vêm depois. Que você tem uma regra para isso. Qualquer que seja. Quem vem primeiro? Quem é mais alto? Ou quem é mais baixo? Diga, Arthur. Professor, então, eu tenho uma coisa assim que, tipo, você falou, né, que isso é feito, né, quando está rolando um conflito, né, ou alguma coisa, pelo que eu entendi, alguma coisa ruim, né, necessariamente. Mas, sim, no texto mesmo, o da Mata, ele coloca que, na verdade, isso essa fala é usada, pelo menos como eu entendi assim, como o avesso do jeitinho brasileiro, né? Então, tipo assim, não pode ter nada errado, né? Então, quando você Agora, pensa... com quem você está falando? sabe com quem você está falando. Meio que, tipo assim, impedir esse jeitinho brasileiro, né? Só que eu não concordo muito nem com o da Mata em si. Se for realmente isso que eu entendi, eu não concordo. Eu concordo um pouco, tipo, eu vou no sentido de grande parte das pessoas que, pelo menos, eu ouvi tendo uma atitude como essa, na verdade, está querendo fazer exatamente o jeitinho dele ali. Então, tipo assim, alguém citou aí, não lembro quem, no momento de uma mina, né, aqui na pandemia, que estava no bar, sei lá, e aí o cara estava fechando o bar, e aí falou, você não pode estar aqui porque é perigoso para o Brasil e tal. Aí falou, você sabe quem está falando? Eu sou uma engenheira, sei lá o quê, coisa e tal. E aí ela estava estabelecendo uma hierarquia, e aí que eu né, ela mesma fala, melhor do que você, né? Mas, tipo assim, ali ela já está estabelecendo uma hierarquia, e aí eu acho que é a minha perspectiva, a parte principal, assim, que eu tô entendendo, assim, que, na verdade, essa coisa da hierarquia, né, essa organização de precedência, né, dos elementos de um conjunto, a partir de um valor, o valor, né, acho que foi o Caio que perguntou, não sei, alguém trouxe sobre, será que é só a lei, né, constitucional e tal? Não, na verdade, para mim, na minha visão, cada sujeito tem um código, opera sobre um código, né, que é compartilhado pela sociedade, né, de várias formas. Mas, assim, naquele momento, aquela mulher estabeleceu, aquela menina, desse caso que eu falei, estabeleceu, ser engenheiro, sei lá o quê, é melhor do que ser fiscal, do que sei lá o quê. Então, ela foi lá e explicou, a partir do código dela, a hierarquia que ela estava pensando. Eu sou melhor do que você, para de encher o saco, eu sei mais do que você e tá tudo bem eu ficar aqui. Bom, só que aí chega ele e o resto do Brasil que assiste isso e tem código diferente e acredita, essa hierarquia aí está totalmente fodida, você está querendo usar uma hierarquia que não existe e, na verdade, essa sua fala é totalmente deslocada. E mesmo quando a gente vê, por exemplo, um juiz fazendo isso, ainda dá raiva, né? Então, apesar, né, tem essa coisa que, tipo assim, o conflito parece ser puxar sardinha para sua autoridade própria, né, da sua localidade social. Pois é, mas o que isso tem a ver com a ideia de hierarquia? Está ao centro aí da questão, gente. Pode parecer que há sentido na minha loucura. A hierarquia é uma ordem de precedência. Qual é a consequência disso? A produção de valor. A hierarquia está ligada ao valor. Porque aqueles que vêm primeiro têm mais valor do que aqueles que vêm depois. Mas qual é o problema? Bom, a gente vai ficar circulando sobre coisa, então eu vou adiantar para a gente seguir a conversa. O problema... A conversa é longa. Então, vou começar do princípio. Existe, vamos dizer assim, na produção sociológica brasileira, uma preferência pelo individualismo. Por causa
das coisas que estão ligadas a ele. A ideia de igualdade, não é? A própria ideia de o que tem a ver com o reconhecimento dessa desigualdade absurda da nossa sociedade, a ideia de direitos, né, que são importantes, a ideia da política, das pessoas estarem reivindicando direitos, a ideia de cidadania, que a gente... Aí vai por aí, a gente vai ler vários textos sobre isso. Na verdade, isso aí está no centro das coisas. Agora a gente só vai ler textos que estão falando do Brasil. Então, a gente vai ter uma coisa. Para a qual a hierarquia ela é um problema. Ou seja, esse, vamos dizer assim, tradicionalismo da sociedade brasileira é alguma coisa que é contra as leis, que viola que viola a fila, que viola o direito de quem chegou primeiro tem que ser atendido primeiro. Aí vai por aí afora. Você não é tratado, você só é tratado conforme a outra pessoa percebe o que você é. E tem várias dimensões para isso. Então, qual é o ponto? Nossa sociedade não é uma sociedade individualista. Nós temos trabalhado isso durante o curso. Nossa sociedade é uma sociedade que combina elementos dos dois sistemas, tanto do sistema individualista como do sistema. Então, leis. E aí eu tenho um pouco das críticas ao D'Amato. O D'Amato ele faz essa associação muito rápida entre individualismo e lei. Todavia, a produção mais recente, que inclusive a parte dela inspirada pelo D'Amato, tem mostrado que, ao contrário, as nossas leis elas têm uma aplicação muito arbitrária, elas são arbitrárias em muitos sentidos, têm uma aplicação muito arbitrária e elas reproduzem desigualdade. Então, de vários momentos, por exemplo, quem tem uma formação tem direito à prisão especial. Como que isso se justifica antes de uma sociedade igualitária? Funcionários públicos tinham, não tem mais, bom, os militares ainda têm, mas eles tinham aposentadoria integral. Como você justifica isso dentro de uma sociedade individualista? A interpretação jurisprudencial, não, doutrinária da igualdade no Brasil é a ideia de que vem lá de Rui Barbosa, que é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. E, por sua vez, ele tira de Aristóteles, que era uma sociedade escravocrata, tanto quanto é o que estava saindo da sociedade brasileira naquele momento. Né? Então, tratar desigualmente os desiguais significa o quê? Dar a cada um o valor que ele tem. O que significa? Quem vale mais, ganha mais. Quem vale menos, ganha menos. Então, no sentido de direitos, enfim, aí vai. Né? E aí tem o problema. Por quê? Para ter hierarquia, você tem que ter uma regra pública que vai hierarquizar as pessoas uma em relação à outra. Onde está essa regra pública na sociedade brasileira? Na Índia é o puro e o impuro. E no Brasil? Aqueles que são mais puros vêm na frente, aqueles que são menos puros vêm atrás. No e Brasil mais? Tem os termos, né? Gente limpa, gente de bem, essas coisas. Seria disso que o senhor está falando? Eu sei, mas você vai dizer que o deputado vale mais porque ele é mais puro? Não com esses termos, assim. O Brahmani vale mais porque ele é mais puro. Por que ele é mais puro? Porque ele não come carne, porque ele não permite casamento de viúva, porque os filhos deles casam-se com 5 anos, aí vai.
Nossa, tem relação com dinheiro e status social, né? Pois é, mas dinheiro e status social são elementos de Eu um não sei, se a gente individualismo. coloca historicamente, por exemplo, a gente tem uma relação assim próxima de aí, poder financeiro, aí capital cultural, né? Enfim, que vão numa Claro, série de capital coisas. cultural, eu sei, mas o problema é que capital cultural, antigamente você tinha os bacharéis e os barões, né? Então, as filhas dos barões casavam com os bacharéis, e aí ficava tudo certo. Hoje em dia, as coisas não são tão simples, né? A sociedade se complicou muito. Não tem só mais bacharel em direito. Tem várias profissões diferentes. Aí vai, né? Mas, ainda para nós, ter um curso superior é importante. É como se a sociedade fosse dividida em uma divisão. Quem tem curso superior está de um lado, quem não tem está de outro. Então, só um instantinho, Arthur. Meu ponto. A regra pública, onde ela está? E mais, para a hierarquia, há uma coisa que o Dumont aponta para a Índia, você tem uma desvinculação entre poder e hierarquia. Não é o Brahmani que exerce o poder. São os Vaishyas, né? A segunda casta. A segunda varna, não é a primeira. No Brasil, esses exemplos que você dá, olha com quem você está falando, pega os exemplos que ele dá, são 10 exemplos. Toda vez que tem uma situação, você tem o quê? Você tem 2 tipos, basicamente. Não tem mais. Tem um tipo que que acontece com o pescador, ela é uma moça de bem. E o que significa ser uma moça de bem ali? Ser uma moça de família. Também quando os guardas eles param a menina que está andando pela rua. Tem outra coisa no qual você tem a pessoa que está lá anônima, de repente ela é uma pessoa de poder. E porque ela é uma pessoa de poder, ela reivindica a preferência. Isso não é hierarquia no sentido. Isso é o sentido moderno de hierarquia. Como a nossa sociedade quando a sociedade moderna tem dificuldade de entender a hierarquia, porque ela implica na relação entre o elemento e o todo, né? A relação com o próximo você está ou não do todo, ela transforma a ideia de precedência na ideia de uma cadeia de mando. Então, quem tem hierarquia é quem manda, quem está na frente. Aí você pode botar que tem mais dinheiro, que tem mais. Que é uma distorção da hierarquia. Fez sentido, Helena? Então, assim, eu acho que minha coisa do texto da Mata é que ele coloca muitas coisas juntas e ele tem razão. Essas coisas elas parecem estar relacionadas em algum lugar. E elas parecem traçar um retrato da nossa sociedade muito apropriado. Vocês mencionaram vários, relação do conflito, né? A Camila falou do conflito racial, o Ângelo também um pouquinho. A ideia de que o preconceito, né? Também como uma forma de... A negação da existência do preconceito, essa ideia da... Tá tudo ali, no certo sentido, no da Mata já. Ele está... Então, como que ele faz essa mágica? Como que ele consegue juntar todas essas coisas, como a falta de conflito, a dificuldade do conflito, como a importância da casa, a importância das relações sociais, como é que ele consegue a lei e o comportamento, como é que ele junta tudo isso? Meu ponto. Ele junta a partir da ideia de dialética entre indivíduo e pessoa. Quer dizer que a nossa sociedade tem uma oposição entre uma ética pessoal, que ele vai associar à casa,
que é a das relações, etc., que por sua vez está ligada ao sentido de pessoa, e uma ética individualista, que está ligada ao sentido de indivíduo moderno. Igualdade, liberdade, enfim. Quem chegou primeiro é atendido primeiro, a não ser que tenha um problema, seja uma emergência, aí é outra coisa. Não porque a pessoa é maior ou menor que a pessoa. Agora, qual é o ponto? O ponto que ele faz isso a partir da ideia de rituais. Ele pega o olha como você está falando, e a partir do olha como você está falando, com quem você está falando, que ele vai dizer que é um rito social, que é parecido, mas não é a mesma coisa do Goffman. E a gente até pode explorar um pouco isso. E a partir disso, ele vai mostrar como está presente essa relação entre indivíduo e pessoa, entre essas duas éticas, e como que isso contamina o resto. Fez sentido até aí? Tá bom. Agora, eu acho que ele acaba... Toda hora está falando de um sistema, mas eu acho que essa oposição só não dá conta do sistema. Acho várias... E aí eu tenho várias críticas ao da Mata. Mas vejam bem, são críticas que partem daquilo que o trabalho tem de verdadeiro. Ou seja, não é para dizer o trabalho da Mata está errado. Não, eu acho que ele representa muito bem a nossa sociedade. A pergunta é, como é que eu posso ir daqui para frente? Como é que eu posso avançar nisso? Então, eu acho que a primeira coisa, eu já falei para vocês, é essa associação direta entre lei e individualismo. A segunda coisa que eu acho que está presente nas relações nos quais tem a pessoa, você está falando em família e tal, também tem uma noção de individualismo ali por detrás. Vocês nunca ouviram essa palavra assim? Cada um sabe onde o sapato se aperta o pé. Já ouviram essa expressão? Ou então, uma certa solidão que nos acomete, mesmo quando estamos em família. Uma certa tristeza. Uma certa ideia de sacrifício. Sacrifício do quê? Né? Então, tem uma noção de individualismo aí presente na ideia de pessoa. Então, o que eu quero dizer é que são complexos, muito mais articulados do que simplesmente a oposição entre indivíduo e pessoa. Diga, Arthur. Professor, então, se a gente for fazer essa ideia, né, de partir daqui, a gente tem que, né, ver quais são os a priori que faz sentido a gente, né, talvez trazer para a gente, para a nossa leitura. Né? E eu fico pensando assim, tipo, a noção de lei, para mim, a noção de lei não pode estar limitada a algo que está escrito, a algo que está vividamente explícito e desvelado, né? Então, tipo assim, por exemplo, a lei é uma coisa que é um traço, né, próprio da vida humana. Então, na minha não vou universalizar, todo mundo tem lei, mas assim, a gente vê lei em vários ciclos, né? E lei no sentido de um código mesmo, a se respeitar, que é um código às vezes nem dito. Então, tipo assim, eu não vou chegar e falar palavrão numa igreja, né? E não quer dizer que, né? Deixa eu fazer um comentário. Você está usando a ideia de lei lá de Lacan, né? E para mim é lei que sai como fruto de uma relação social. Por exemplo, aqui eu não não, eu sei, mas é que aí
Aí os termos fazem muita diferença. O que você está fazendo é você está falando... Hoje se entende pela ideia de norma jurídica. Norma jurídica constitui-se de duas coisas. Lei, que são as leis escritas, é o que está nos códigos, na Constituição, nas leis complementares, por aí afora. E o valor, né? Que é uma coisa lá do Alexis. Não vamos entrar nessa história, não. O Rodrigo entende o que eu estou falando, né, Rodrigo? Vai dar muita confusão. Outra coisa é a ideia de regra. Né? Que a regra tem em todo lugar. E a regra, nesse sentido, tem um caráter normativo, claro. Então, o que acontece? Do ponto de vista do direito, a regra, a norma jurídica, é a categoria maior que contém regra, lei e valor. Se bem que eles usam um pouco a ideia de regra, né? Para nós é o contrário. Para nós, a regra é a categoria maior que inclui a ideia de norma jurídica. Toda sociedade tem regras. Né? E você usou lei no sentido de regra, para enfatizar o caráter normativo dessa. Então, e aí eu pergunto para você. Agora, o da Mata ele faz uma coisa diferente. Quando ele está falando da rua, ele está pensando na lei impessoal e ele está associando isso à norma jurídica. E as consequências do individualismo. Talvez não todas presentes nas normas, né? Agora, então, e aí eu pergunto, aí você pode perguntar, olha como você está falando, é uma infração da regra ou é a imposição da regra? O que você acha, Helena? Eu quero ver o que a Helena tem para dizer. Porque eu acho que ela ficou brava comigo. Não, ela está com uma cara, ela tá com uma cara de brava. Não, inclusive eu concordo com o que você falou, que a gente é uma sociedade que é composta pelos dois, não, enfim. Mas eu sinto que eu vou ficar em cima do muro, mas eu acho que é isso. Eu acho que pode ser a infração da regra e pode ser a imposição da regra, dependendo do contexto de onde está sendo usado, sabe? Como a gente não tem um cerne, né? Um cerne individualista ou um cerne hierárquico, a gente tem a mistura dos dois, você acaba podendo usar ela contrariando, né? Em relação ao individualismo, ou reforçando em relação ao que a gente tem de hierárquico. Eu acho que você tem razão. Tem uma zona de ambiguidade muito grande. Aliás, esse é o argumento do Luiz Roberto. Tem uma zona de ambiguidade muito grande que você usa um e outro. E não está claro quando você tem que usar um e quando você tem que usar o outro. É a ideia de suspensão, né? É exatamente isso. Por exemplo, a questão da regra e da lei estrito sensu, né? Por exemplo, quando eu afirmo, eu estou dentro de uma questão mais de regra, né? De costume, de tradição, por assim dizer. Né? Que aí... E, por outro lado, se eu vou seguir estritamente a lei, né? O que dita a lei, aí uma ideia de igualdade, por exemplo, eu estou totalmente fora, né? E aí, tipo, aí essa relação de suspensão da ideia de indivíduo e de pessoa, né? Que você tem essa alternância. Eu vi até um negócio muito interessante de comentário uma vez, que ele vai discutir exatamente essa alternância, sei lá, de uma forma meio psicológica, os efeitos disso, né? Porque você cria uma zona cinza ali de não saber o que é de fato, né? De ambiguidade, né? E aí você tem que fazer uma zona de negociação, mas as regras de negociação também não estão muito claras. E aí você tem... Não, é um problema para pessoas que vêm de sociedades muito diferentes da nossa. Aqui o não nem sempre é não.
O sim nem sempre é sim. Não é? O pode nem sempre pode. O não pode, às vezes, é permissível. Tem a clareza, a regra que a gente vai aplicar em cada situação, principalmente quando você vai... Como você trata alguém? Vocês me chamam de Luiz ou professor? Vocês não têm essa dúvida? Não, Arthur? Professor Luiz. Mas aí, vocês não ficam pensando, será que eu vou chamar de professor ou de Luiz? Você nunca pensou Professor, isso, Arthur? eu flutuo nisso, sabia? Eu acho que tem momentos que eu fico do tipo, não, tudo bem, tem uma certa ordem ali, né? Então vamos usar o termo mais adequado. Mas sei lá, tem dia que eu acordo meio, não me importo tanto, sabe? Tudo bem. Eu acho que esse é o ponto, a gente é bem... E aí, não sei, eu fico pensando nessa... Né, o que essa lacuna faz, né? Aí, tipo, negócio, eu não vou conseguir lembrar como é que é o argumento, mas discorre sobre essa questão psicológica, né? Tipo, como o indivíduo vai se portar e vai se colocar num decorrer de tempo, né? Porque você cria situações e aí como você vai mediar, selecionar as situações em que você coloca? E aí, por exemplo, tem várias questões que vão de uma questão mais de formação, né? De como você é criado e etc. Mas, enfim, o Arthur vai responder agora. Arthur, você responde. Não, eu acho que a gente está no âmbito aqui da consideração, né? Tem uma parte que ele fala, né, da consideração. Então, tipo, essa coisa da formação cultural. Eu não consigo ver essa palavra consideração sem pensar em reconhecimento. Então, como você reconhece o outro diz sobre como você vai lidar com o outro, né? E quando uma pessoa fala, você sabe com quem está falando, parece como se estivesse corrigindo o momento do reconhecimento. Então, quando, por exemplo, chega um promotor e fala, sabe o que você está falando? Mano, eu sou um promotor, você não pode me dar uma multa, tá ligado? Não tem nenhuma lei que diz, não pode dar multa para promotor. Só que o cara vai e joga essa cartada. Por quê? Porque existe um nível da ordem social, dessas regras, que não está no dito, né? Então, por exemplo, a Lélia Gonzalez, ela traz casos, por exemplo, de pessoas, né, super importantes, né, militares, brancos, que acabam casando com uma pessoa, que acabam tendo relações sexuais e amorosas com pessoas negras, só que aí tudo bem, só que quando casa, aí mostra o elefante, né, nessa situação, e aí isso vira um problema. Por quê? Porque tem uma lei escrita, né, que diz não pode casar com pessoas pretas? Não exatamente, o cara que foi lá e casou. Só que existe como se fosse o âmbito, né, essa lei da rua, né, que na verdade é a forma da consideração de uns e outros, como que as pessoas se reconhecem e como reconhecem uma ordem de, olha, eu sou uma pessoa X, eu mereço tais e quais direitos, tá ligado? E aí, quando eu pergunto isso, eu reafirmo, eu corrijo, né, a regra ali implícita. Mesmo que não seja uma lei escrita, né, mas é como se fossem essas regras sociais, convencionais mesmo, que está relacionado à sua formação cultural, na sua família, no seu extrato social, tudo isso. Você está apontando aí, Arthur, eu acho várias coisas, né? Mas uma das coisas que você está apontando, que você apontou antes, é que essa noção de regra, de lei para ele não está bem explicada, né? Ela merece mais sofisticação, né? Mas eu queria ouvir o Andrew. Depois eu passo a palavra para o Rodrigo. Andrew, você botou umas coisas interessantes aqui no chat. Só concordando quando a Helena falou, né, que existem os dois casos. Existem que é para afirmar a lei geral, a norma, e outras vezes que é para quebrar ela, né? Tem os casos também de, sei lá, pessoas com amplo acesso jurídico, às vezes mesmo estando errado, processa alguém só para submeter aquela pessoa a todo o trâmite de enfrentar a justiça e ter que gastar com isso e tudo mais. E aí é mais uma demonstração de como as coisas podem ser utilizadas tanto para seguir as regras formais, quanto para estabelecer a precedência no sentido de influência social mesmo. Eu, assim, só lembrando que o campo do direito é extremamente hierarquizado. São pessoas de qualidades diferentes. É interessante, porque
Qual é o valor que faz com que elas sejam diferentes? Passou ou não passou no concurso? É o lugar dele na estrutura do judiciário. Rodrigo. Muitas coisas, professor, mas eu estava pensando o seguinte, eu fiz uma analogia, por exemplo, quando a gente vai falar que a linguagem não consegue abarcar a totalidade das experiências, né? A gente nunca vai conseguir transmitir as experiências em totalidade. E aí eu fiquei pensando que, enfim, em comparação, né, as leis nunca vão conseguir fazer esse mesmo movimento, eles nunca vão conseguir dizer, tipo, a totalidade da realidade, né? E aí eu fiquei pensando, só me veio agora isso, então eu não consegui realmente, mas é só colocando. Uma vez que, por exemplo, a lei não consegue abarcar a totalidade das relações, da realidade, né? Esse movimento nosso de, por exemplo, tá entre os dois, um pouco na lei, um pouco no costume, etc e tal, entre o indivíduo e a hierarquia, não sei, me parece uma coisa mais, não sei qual palavra usar, mas sei lá, talvez mais humilde, do tipo de não entrar na ideia de que, por exemplo, aí uma questão mais do direito, né? De que a minha... As leis, né, que regem, que a gente cria, seja realmente capaz de conformar e controlar a realidade das coisas. Eu nunca vou conseguir encontrar os elementos 100% ou todos os elementos nas leis. Então, do tipo, em pensar que talvez não vai existir de fato sociedade nesse sentido, entende? Aí eu fico pensando que aí talvez seja só níveis diferentes, mas que essa análise da mata a gente poderia transpassar para qualquer outra realidade, nesse sentido. Acho que não. Por quê? Porque, você já leu lá o Dworkin? Desculpa, eu não entendi, professor. Já leu o Dworkin? Ronald Dworkin. Então leia o conceito, dá uma olhada no conceito de integridade, tá? No Império do Direito. O livro é muito legal. E o que acontece? O nosso direito ele tem uma particularidade em relação a outros direitos. E aqui eu estou pensando em outros direitos de sociedades de tipo individualista, para a qual o direito representa um modo de ser que é o modo da sociedade. O exemplo, talvez você tenha mais, é a Constituição Americana, que não é apenas não são apenas leis, é também a representação de uma identidade. De quem somos nós? Eles, né, no caso. Quem são eles? Como eles são? Quem que eles representam? Mas você pode falar isso dos ingleses, dos franceses, dos alemães, enfim, vários. No Brasil, então, essa ideia de que a lei, o que ela faz? Ela constrói um outro mundo. Mas esse mundo, a legitimidade desse outro mundo, é porque ele hipostasia e representa numa linguagem artificial aquilo que está presente na sociedade, ou o modo de ser da sociedade. Então, por exemplo, direitos, né? O clássico sobre direitos é o T.H. Marshall, que está num livro chamado Status... Eu esqueci tudo, eu tenho o texto aqui, se vocês quiserem, depois eu dou. É um texto que ele vai mostrar que os direitos eles nascem na Inglaterra como fruto de uma luta social. E é o resultado dessa luta. Então, veja, é algo que está orgânico à própria sociedade, as várias gerações de direitos, né? Os direitos civis, que são os primeiros, depois os direitos políticos, depois os direitos sociais. Cada é fruto de uma briga que tem uma relação orgânica com a sociedade. Quando eu fazia minha pesquisa do mestrado, eu fui fazer dei uma olhada lá no interior da Bahia, e para eles, cidadão era o cara que seguia a lei, que no fundo era a regra moral, não era a lei jurídica. Aliás, a lei jurídica era alguma coisa estranha à própria, vamos dizer assim, ordem moral da sociedade que deveria prevalecer. Ela é uma coisa que, inclusive, é contraditória.
Quero falar, ouvir o André, eu falei demais. André, não, desculpa. Você quer falar, André? Fala. Desculpa, é o André. É que você está com uma cara de André hoje, André. É quase Andrew, né? Mas o que eu estava pensando é que o grande problema que tem nesse texto é que ele parte de um ponto muito pequeno para construir uma coisa muito grande depois, né? Mesmo a questão que a gente encontrou em outros textos sobre pessoas que tentam entender o indivíduo antes de entender o que acontece naquele mecanismo gigante, né? Então, eu tinha anotado justamente esse princípio do direito, né, de político, civil e social, só que eu inverti quando você estava falando sobre ordem de precedência, né? Então, tem hierarquias que acontecem, só que tem hierarquias em nível social, né, corriqueiras, digamos assim, tem institucionais também, né, que justamente em nível, por exemplo, num trabalho, numa empresa ou em algum meio assim que depende disso, mas também vai ter num nível civil no que diz respeito ao acesso ao direito de cidadania, né? Então, uma coisa que me frustrou muito nesse texto foi ele citar, por exemplo, modernidade e moralidade, achando que ia ser suficiente em uma frase. Porque, justamente, eu estou me debruçando muito ultimamente sobre o século XIX, começo do século XX e a questão da modernidade, e foi uma briga que eu já tive com o meu orientador, porque eu não posso falar só modernidade, eu tive que usar outros termos, porque ela abarca moralidade, ela abarca modernização, ela abarca urbanização e acesso a meios sociais. Então, essa questão foi uma coisa que me pegou muito durante o texto e foi me deixando mais aflito conforme eu ia lendo, né? Porque parece que ele vai tentando achar outros exemplos, ele não foca em nada, né? Então, uma grande questão para mim é que justamente essa questão da modernidade e dessa moralidade que vem junto, né? Ela está muito ligada ao conflito, que foi uma questão que o Arthur pontuou no comecinho, né? Na primeira rodada da aula, que foi nós somos aversos ao conflito? E eu acho que sim, né? E também acaba que aparece essa questão do você sabe com quem você está falando para tentar cortar esse conflito o quanto antes, pautado, né, nessas relações maiores, porque são relações que já foram construídas a partir do conflito, a partir dessa negação de espaços para algumas pessoas. Então, eu não sei, para mim faltou definir primeiro o que é uma hierarquia, né, na visão não só dele, mas de outras pessoas, né? Então, foi uma questão que para mim ficou muito solta no texto, porque a partir disso ele não estabeleceu nenhum método, nenhum objeto específico de estudo, né? Então ele foi atirando para todos os lados, acho que ele Mais não ou menos. resolve. Mais ou menos. Aí acho que tem uma questão disciplinar. Como é que ele resolve isso? Ele resolve isso a partir da ideia de rituais, ritos sociais. E entende, olha como você está falando, como um rito. Se é um rito, portanto, o que ele tem? Ele tem uma regra pública. Tem uma regra, ele tem regras, né? E essas regras, elas representam, elas refletem uma cosmologia. Então, outros dois termos que você utilizou, modernidade. Ele passa do Dumont. A Beatriz não tinha reparado, né, Beatriz? Mas ele é muito próximo do Dumont. E é uma tentativa de aplicação do Dumont na sociedade brasileira, num certo sentido. E para Dumont, a modernidade é o individualismo. Sociedades modernas são sociedades individualistas. As duas coisas estão conectadas. É claro que esse conceito ele é insuficiente para muita coisa, né? Por exemplo, se você quiser, porque ele é um uso muito particular do conceito. Mas então esse é o então, durante muito tempo no pensamento social brasileiro a questão era modernidade, Brasil e modernidade, que tinha a ver justamente com essa dimensão de direitos, igualdade, por aí fora, né? Que estão ligadas ao. Mas eu queria ouvir a Leilane. Leilane, sua reação a qualquer coisa que nós já dissemos. Essa última discussão aí da lei e tal, de não estar na lei, essas regras. Estava lembrando de uma parte que ele vai falar que o carnaval, a cerveja, o futebol, a gente quer mostrar para todo mundo. Né? Mas essa parada da hierarquia, a gente tá assim, né?
querendo esconder. Então, aí você fala do direito em algumas sociedades de representar, né, a própria sociedade, só que com essa outra linguagem. E aí, no caso aqui, a nossa sociedade, assim, que perpassa por essa parte da hierarquia, é justamente o que a gente quer esconder. Então, eu acho, por meio dessa frase, você sabe com quem você está falando, nem acho que foi a Helena que falou agora, né? Falou de cortar o conflito, já evitar o conflito antes que ele aconteça, porque a gente quer esconder essa parte nossa. Eu não sei do conflito também. Eu tenho pensado bastante sobre a questão do conflito, né? E não me parece que nós sejamos tão avessos assim ao conflito. Nós somos avessos a um certo tipo de conflito, ou a certos tipos de. Nós não temos certos tipos de instrumento de conflito. Então, esse conflito face a face, em que o sujeito chega assim para você fez isso, e você não podia ter feito. Esse é o tipo de conflito que a gente aparentemente não. Mas o conflito é em todo lugar. Eu sinto Trabalho. legal que, por exemplo, aqui no Rio, por exemplo, parece que o pessoal gosta assim, de um conflito, sabe? De chegar assim e querer, né, mostrar. Isso mesmo, você sabe com quem está falando, não sei o que lá, chegar assim na cara do outro e se colocar. Né? E aí eu acho que eu senti até um pouco uma diferença quando eu fui para Brasília, que parece que as pessoas não são tão combativas, talvez assim, né? Que resolver de uma Importantíssimo que você forma falou. diferente. Importantíssimo que você falou. Em Brasília tem o fenômeno do bottom. Vocês já ouviram falar do fenômeno do bottom? Você tem um bottom na lapela que diz quem você é. Super discreto. Sabe se você é deputado, senador, qual é o lugar que você está na hierarquia do... A ideia das placas, professor, eu acho que é um estudo muito interessante. O quanto a gente consegue ter uma dimensão maior dos níveis sociais, por exemplo, olhando para as placas dos carros. Tipo, em Brasília é muito mais que em qualquer lugar do país, né? Tipo, eu já morei em alguns outros lugares e não existe essa loucura de placas azuis, pretas e etc. É muito interessante. de organismos internacionais e coisa, né? E depois tem uma outra coisa. Em Brasília, tem uma coisa da cidade também. Porque essa coisa do centro, a gente vai ler isso lá no Aragão, né? Tem um texto bem legal sobre isso, que é o Coronéis, Candangos e Doutores. Essa ideia, o Rio é uma cidade muito grande, no qual as distinções muitas vezes se perdem. Em Brasília, as pessoas têm um olhar muito já estão preparadas para isso. Quem é a pessoa que vem ali na frente? Eu não sei. Pode ser filho de alguém, pode ser. Então tem um mecanismo de prevenção. O Arthur, você quer falar? Sim, professor, eu queria dar um passinho atrás para propor uma coisa assim de análise do grupo assim, né? Será que tipo assim, será que não seria viável a gente pensar assim, o conflito como se fosse um efeito, uma consequência de um problema de reconhecimento? Como assim? Então, tipo assim, você está sendo tratado de tal forma e você quer ser tratado de tal forma. Eu me identifico com essa família patriarcal ou não, eu vou fazer a revolução sufragista, né, por exemplo. E aí começa a se romper, a partir do conflito, se formam novas identidades. Eu sei, mas é que o reconhecimento são coisas diferentes. Quando você está falando do reconhecimento do Taylor, você está pensando do reconhecimento enquanto está ligado ao preconceito e está ligado com a ideia de dominação também, né? Identidade. Aqui, reconhecimento, como você está falando, nesse sentido, tem muito a ver com posição social, que é uma coisa diferente. Qual é a posição que eu ocupo? E no Brasil é o que a Helena tinha mencionado.
tem essa ambiguidade, que a gente não sabe muito bem qual é a regra presente. Eu perguntei se vocês me chamavam de Luiz e professor, ninguém respondeu, né? Só o Rodrigo, muito acanhadamente, falou que, olha, de vez em quando ele faz, mas de vez em quando ele não está nem aí. Aí nos chama numa sociedade individualista, não é assim. Não é Vossa Excelência Presidente, é Mr. President, que ganha também todo um sentido ritual, né? E sou Jorge Washington, como é que você quer ser chamado? Mr. President. No Brasil tem Vossa... Agora parece que diminuiu, mudou, né? Eles botaram um decreto suspendendo isso. Mas você sabe qual é a diferença entre Vossa Excelência, Sua Excelência, Vossa Senhoria e Sua Senhoria? Não? Não sabe? Rodrigo. Que decepção, Rodrigo, não? Professor, as nomenclaturas era a parada mais chata para mim. Eu achava um saco, meu Deus do céu. O vossa é quando você está falando com a pessoa. Então, eu vou falar para o Arthur, falar assim, vossa, ou senhoria, ou excelência. Sua senhoria é quando você está falando de uma outra pessoa. Então, eu estou falando para vocês, estou falando para o Rodrigo aqui, fala assim, sua senhoria, o professor Luiz Roberto, estou falando de alguém que não está indicando. Excelência é quando o sujeito tem um cargo. E senhoria é quando ele não tem esse cargo no Estado. Então, um presidente de banco é Vossa Senhoria. O presidente do banco privado, né? Banco do Brasil eu já não sei, teria que examinar as leis. Mas já um deputado ou um senador é Vossa Excelência. Ai, meu Deus, um juiz é Vossa Excelência. Um advogado é doutor. Mas a própria identidade não estaria meio que formada em relação ao outro, né? Aquela coisa que o eu não é um eu, senão em relação ao outro, assim. Então... Sim, claro. Mas isso, por princípio muito geral, você tem a mediação aí de uma ideologia de uma sociedade individualista ou hierárquica, que muda tudo. Uma coisa é a honra, a ideia de honra. E o Taylor é muito interessante. Honra é uma coisa limitada. Então, honra, que é diferente da ideia de honra que estava lá no Goffman. Vocês lembram disso? Completamente diferente. Enfim, porque ele vai ligar aquilo à ideia de indivíduo. E numa situação social, chama honra quando eu me perdi aqui, deu um clique aqui. Mas também já são 11h50, como a gente vai continuar a discutir o texto na próxima aula, então a gente pode encerrar por aqui, né? O que vocês acham? Alguém quer fazer algum último comentário? Não? Tá bom. Então, se você gostou, deixe um like no canal.